pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aí de OCS. Tá? Vamos continuar nossa saga aqui de OCS Inventory, tá? Na nossa última aula a gente instalou o Grafana, a gente hardenizou, né, a parte web do Grafana, e agora essa aula é sobre a integração do Grafana com o OCS, tá? E aí na próxima aula eu vou trazer como é que a gente já começa a fazer dashboards, tá? Como é que a gente já consegue criar aí alguns gráficos e enfim, tá? Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar aqui com o Grafana, tá? Eu vou entrar aqui no nosso servidor, no OCS, ocs.sec.net. O que acontece? A gente já tem alguns inventários aqui, tá? Que a gente fez aí no decorrer das nossas aulas. A gente está com 5 máquinas, tá? E aí, enfim, na hora que ele inventariou, eu vou entrar, por exemplo, aqui no Debian 12. Softwares. E aqui, pessoal, tem uma série de softwares, pacote instalado no Debian, ok? Se a gente vir lá no nosso... Vou pegar o Windows aqui, tá? Se a gente vier no nosso Windows aqui, ó, software, a gente tem uma série de software instalado, ok? Só que se você vir aqui no front-end e vir aqui, ó, zero software, ok? Ele vai mostrar zero software. Por quê? Porque isso aqui é uma tabela separada, tá? Que é só inventário de software. Como é que ele faz isso? Você tem que agendar uma coleta diária, tá? Ele faz a consolidação. Tipo assim, ó, você inventariou as suas máquinas várias vezes no dia, tá? Então uma máquina inventariou ali meio-dia, a outra inventariou 1 hora da tarde, e aí assim, conforme a máquina vai subindo, né, elas vão inventariando e o software vão sendo inventariado junto. A questão é que você precisa consolidar esse software numa tabela no banco de dados, que basicamente aqui no OCS tem uma tela para isso, mas lá no banco de dados existe uma tabela separada só para definir software, versão, uma série de informações dos softwares em si. Como é que a gente faz para a gente consolidar isso? Abre aí o seu console, tá? E aí a gente roda esse comando aqui, ó. Já existe, tá? Quando você instala aqui, ó, o OCS, lá na pasta raiz, né, do OCS, OCS Inventory, OCS Reports, e tem uma pasta chamada Cron Table, ok? A gente vai entrar nessa pasta Cron Table e a gente tem uma série de programinhas aqui dentro. Tá vendo aqui? Isso aqui é tudo programinhas que a gente futuramente vai rodar, tá? Por exemplo, agora a gente vai rodar esse cara aqui, ó, Cron All Software. A gente vai rodar esse cron aqui e ele vai consolidar todos os softwares de todos os computadores de uma tabela só. E aí a gente vai ver que vai popular aquela informação, ela vai sair de zero para uma quantidade muito maior, ok? Vamos rodar aqui, ó. Lembrando, os comandos que eu tô digitando aqui, tá tudo consolidado, tá? Num arquivo anexado aqui na descrição do vídeo, tá bom? Através de um link do Google Drive. Só clicar lá, tá? Antes da gente executar, a gente tem que dar permissão de execução. A gente tá vendo aqui, ó, que ele só tem permissão de leitura e escrita, tá? Para root, por um caso que o dono dele aqui é o Apache e o grupo também é Apache. Então o usuário Apache só tem permissão de leitura e escrita. O grupo só tem permissão de leitura e outro só tem permissão de leitura. A gente precisa que o Apache, o dono, possa executar. Como é que a gente roda isso aqui? chmod, u de usuário, entrega x para ele, permissão de execução. A gente roda, se a gente dá um ls, a gente já vai ver que ele já está verde, porque aqui a gente inseriu a permissão de execução. Como é que a gente faz para executar isso? Lembrando que ele é um PHP, eu vou limpar a página. Se a gente olhar direitinho aqui, tá? Ele tem uma extensão final.php, então ele é um programa PHP, e a gente vai rodar chamando o PHP. Então, PHP, espaço, o nome do programa. A gente roda e ele já terminou. Quando se tem um inventário muito grande, acima de 200 computadores, esse inventário demora um pouco mais. Aqui, como é só 4, 5 máquinas, praticamente nada, tá? Já rodou e terminou. Se a gente vir aqui na tela, der um F5, 1778 softwares, tá? Se a gente clicar aqui, ele permite a gente fazer filtros. Olha aqui, ele consolidou tudo, tá? Então agora aqui a gente começa a enxergar o nome dos softwares, de onde ele veio do Alma Linux, tá? E aí quantas vezes esses softwares repete no OCS. Se a gente vir aqui, ó, nos filtros, e aí a gente fizer aqui, ó, eu quero software que for acima de uma instalação. Lista aqui para mim, pesquisa. Ele vai trazer para mim, ó, todos os softwares que estão acima de 2 instalações. Se a gente clicar aqui no 2, ele mostra pra gente quais são os 2 computadores que tem esse software. Ok? Voltamos de novo. Acima de 2 instalação. Nenhum. Tá? Então, eu quero que acima de um software somente em sistema operacional Windows. Ele vai trazer para mim que o próprio agente está instalado em 2 sistemas operacionais Windows. No caso aqui é um Domain Controller D601 e o PC de teste que a gente fez, tá?
Então assim, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Pra gente ter a total plenitude, tá, do OCS funcionando, ok? Quando a gente precisar, tá lá. E pro Grafana isso é muito importante, tá? Porque é o seguinte, a gente vai fazer filtros de software. Como é que a gente faz filtro de software se a tabela de software não está populada? Então por isso que isso aqui é um pré-requisito, tá? Pra gente começar a criar dashboards no Grafana. Então, vamos lá. Então a gente conseguiu aqui, lembrando, isso aqui não executa sozinho. A gente tem que colocar isso aqui para executar em algum lugar de forma automática. Recomendo executar isso aqui de madrugada, ok? Lembrando que se você tiver muitos ativos, demora muito, então existe recurso de processamento do servidor ACS, então recomendo deixar isso rodando de madrugada. Eu uso o cron table fazer isso, tá? Então eu vou abrir o cron table, nano cron table, etc cron table, tá? Aqui, ó, a cada 4 horas tem um agente rodando, né? Que a gente lembra que o agente já está configurado o SNM, o scan nmap, né? Então o nmap escaneia todas as subnets, traz somente ativos que estão ativos, né? Pingando na rede, tá? E depois o SNMP vai lá e usa esses IPs ativos e faz um scan SNMP somente desses IP ativos. Tá? E além do inventário que ele faz, o padrão, na hora que eu chamo o acesso inventor agente, ele já faz inventário. Então eu vou só pular algumas linhas e vou colar aqui, tá? Um novo agendamento. Então, todo dia, meia-noite, às meia-noite, com o usuário root, ele vai chamar o PHP e o programa de cron all softwares, ok? Salvei, fechou. Então, isso aqui é assunto encerrado. Colocou no cron table, deixa ele fazer o trabalho todo dia às meia-noite, ok? Bom, pessoal, vamos lá então. Agora vamos falar de Grafana. Tá? Agora uma questão importante. Se nós abrir aqui nosso Grafana, .martinsec, lembrando, tá? Dá um pulo lá na última aula e olha lá como é que a gente instalou o Grafana, como é que a gente colocou o HTTPS, a gente hardenizou o Grafana, né? Para ele não ficar chamando na porta 3000, sem HTTPS, né? Sem TLS. Então dá uma voltinha lá nessa aula, assiste ela, repete aí no seu parque e deixa sincronizado com o que a gente está fazendo aqui, ok? Bom, a gente instalou, a gente não logou ainda, tá? Lembrando, a gente fez só a instalação e hardenizou, a gente não logou. Quando você vem aqui e loga a primeira vez, que o usuário é admin, por padrão, automaticamente o Grafana te pede para você inserir uma nova senha. E eu vou definir uma senha aqui, lembrando mais uma vez. Cara, faça uma senha difícil, acima de 14 caracteres, letras, números, maiúsculo, minúsculo, tá? Caractere especial, e guarde isso no seu cofre de senha. Muito importante, tá, pessoal? Ter um cofre de senha e ter senhas complexas, tá? A gente faz o submit e automaticamente a gente já está dentro do Grafana aqui, tá? Na página de console do Grafana. Tá, então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente precisa integrar o Grafana com o OCS. Como é que o Grafana vai fazer isso? Ele vai conectar no banco de dados MySQL ou MariaDB, depende do que você está usando aí. Tá, mas a lógica ela é igual, tanto faz. MariaDB ou MySQL segue o mesmo raciocínio, o vídeo serve para os dois, tá? O que a gente faz, pessoal? A gente vai usar o usuário que o OCS já usa para fazer escrita? Jamais, não pode fazer isso. Tá? Lembrando que o usuário de banco do OCS ela tem permissão de leitura, escrita, deletar, tem permissão de tudo, é full. O Grafana só precisa fazer leitura no banco, é só select. Ele não precisa fazer delete, ele não precisa incrementar nada, ele não precisa fazer update, ele não precisa fazer nada disso, ele só precisa fazer select. E o que a gente faz? A gente abre o nosso console aqui de novo, Linux, a gente chama aqui MySQL, "-u", vamos logar como root, digita a sua senha aí de root, tá? Espero que você tenha gravado, espero que você assistiu a aula, eu tenha gravado a senha no seu cofre de senha, tá? Importantíssimo, ok? E aí, a partir daqui agora, a gente vai criar um usuário pro Grafana, com permissão de leitura lá pro banco OCS. Então aqui, ó, a gente vai dar aqui, ó, create user, usuário, Grafana. Se você estiver usando um servidor só pro Grafana, um servidor apartado, fora do OCS, você tem que colocar o IP aqui, tá? O IP do seu IP, o IP do seu servidor Grafana. Se não, se estiver dentro do próprio servidor do OCS, é só colocar o host. E a senha. A senha aqui eu vou colocar uma senha fácil para finalidades somente dessa aula, tá? Didática, não é um servidor produtivo. Ok, produtivo tem que ser uma senha complexa, ok? A gente aqui dá um query ok. O que a gente faz agora? A gente criou o usuário, a gente tem que dar permissão. Agora aqui começa a morar a segurança, tá? Aqui, ó, grant select. Eu estou dando somente permissão de select. On, aonde? No OCS-DB, tá? Que no nosso caso é o OCS Web, tá? Se você tiver, o nome do seu banco for OCS-DB, você coloca OCS-DB. Se for OCS Web, você coloca aí. Aqui, novamente, eu vou dar permissão para o usuário somente localhost, porque o Grafana está rodando no localhost, né, no mesmo servidor do OCS, e a gente roda. Recarrega os privilégios, dando um fluxo de privilégios, e dá um kit aí. Pronto, a gente só precisa lembrar, guardar aí o usuário Grafana e a senha, ok? Porque a gente mais tarde vai precisar disso e é bom você colocar isso no seu cofre de senha. A gente volta no nosso Grafana
E agora a gente vai colocar o que? Um data source, uma origem de dados, tá? De onde a gente puxar os dados. A gente clica aqui, a gente coloca aqui, ó, MySQL. Aí já apareceu aqui o nosso MySQL, ele já tá, se a gente clicar nele, ele já está instalado. Aqui em nome, você coloca OCS Inventory NG, o nome que você quiser. Aqui eu coloquei OCS Inventory NG. Aqui é os dados de conexão com o banco, como já está rodando dentro do próprio servidor, localhost, tá? Ou 127.0.0.1. Eu gosto de usar 127.0.1, que eu já falei nos outros vídeos, que se alguém mexer no etc host sem querer querendo e mudar lá, eu não vou perder relação de conexão com o banco, tá? Database, OCS Web, que é o que está aqui, tá? Ah tá, porta. Vou colocar. Eu não preciso, mas eu vou colocar a porta 3306. Autenticação, username. A gente colocou Grafana, tá? Aqui no console, ó, a gente colocou aqui, ó, Grafana, ok? E a senha é GraphPass. GraphPass. Skip, pula aqui TLS. A gente não está fazendo conexão criptografada TLS, tá? Entre o banco, o Grafana e o banco. A gente pode pular esse cara aqui, tá? E aí, sem problema. Aqui, para a gente ter um dado fidedigno, se tratando de horário, tá? De hora, data e hora, a gente coloca o nosso GMT aqui, que o nosso é 03.2.00, menos 03.2.00. Tá? Então o resto aqui tá tudo ok, tá? Sem problema nenhum, a gente só salva e testa. E aqui, ó, Database Connection OK. Então ele já testou e já salvou, ok? Bom, pessoal, se a gente vir aqui criar um dashboard, vou adicionar aqui uma visualização, ele já mostra aqui como source, ó, tá? E aí a gente já consegue criar dashboard aqui baseado em cima da conexão com o banco de dados, tá? O que eu vou trazer aqui para a próxima aula? A gente só tem o quê? A gente só tem 5 máquinas, 2 Windows, 3 Unix, ok? Para a gente trazer dados, gráficos legais aqui, eu preciso abastecer isso aqui de mais máquinas. Eu preciso carregar esse banco de mais informação. Eu vou trazer esse banco na próxima aula carregado, e aí a gente começa a brincar de dashboard e indicadores, ok? E aí vai ficar legal. Aqui com esse tanto de informação, vai ficar uns gráficos muito pobres, tá? Então eu não acho legal para nossa aula aqui, para nível de entendimento, ok? Por enquanto a gente vai ficar nisso aqui, tá bom? Aqui essa aula é só de integração. Aqui já integrou. Se a gente vir aqui, vou descartar aqui esse dashboard. Se a gente vir aqui em Connection, Data Source, a gente já tem o nosso Grafana integrado com o nosso OCS aqui, só dá o save test e a conexão tá ok. Muito importante, pessoal, mas eu vou reforçar, tá? Muito importante. Cria um usuário só para conexão entre o Grafana e o OCS. Isso aqui é seguro porque a gente só está dando permissão de select e é seguro para rastreabilidade. Se qualquer transação acontecer de forma indevida no banco, a gente consegue rastrear de qual funcionalidade veio, quem foi que fez, de onde veio, tá? O MariaDB ou o MySQL, ele guarda essas informações, tá? Essas transações. Então a gente consegue saber. Se você usa um usuário para tudo, fica complicado. 10 pessoas usando o mesmo usuário para fazer transação no banco, é complexo de você rastrear isso. Entendeu? Você vai ter que perguntar quem foi. Geralmente, quem faz a arte ele nunca vai se apontar, ele nunca vai se incriminar. Então é importante para cada serviço, para cada usuário que precisa autenticar no banco para fazer trabalhos no banco, DBA, suporte, sistemas ou qualquer outra coisa, cada um tem que ter o seu usuário tem que ser nominal. Tá? Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.